Queridos, em um momento difícil na vida de Jó, ele conversava com 3 pessoas e eles falavam muitas coisas sobre ele e eles perguntavam sobre ele, perguntavam o que ele poderia ter feito para que ele pudesse passar aquele momento em que ele estava passando, para que ele estivesse passando toda aquela dor que ele estava passando, aquela situação humilhante, aquela situação de perdas e mais perdas e perdas super preciosas, perdas de valor. Então as pessoas conversavam com ele, perguntavam sobre estas coisas e Jó apresenta então um momento dizendo da sua fidelidade a Deus. Jó apresenta a sua vida diante daqueles homens e ele fala de tudo aquilo que ele fez, da sua justiça, do seu cuidado, da sua humanidade, da sua solidariedade, da sua bondade. E veja que uma coisa que para mim foi também interessante olhar e observar aqui, foi quando ele diz aqui no capítulo 31 de Jó, versículo 15, e ele diz assim: aquele que me formou no ventre não fez também o meu servo? Aquele que me formou no ventre não fez também o meu servo? Não foi o mesmo que nos formou no útero? Ele diz que Deus é o mesmo Deus, então por que é que ele deveria humilhar outras pessoas? Por que é que ele deveria ver alguém passar fome e não ajudar? Por que é que ele deveria ver alguém sentir frio e ele não ajudar? Por que é que ele deveria ver situações difíceis na vida de alguém e deixar passar de largo e passar ali todo autoritário e com a sua cabeça de pé, sem se importar com alguém? Jó diz isso e mostra então que a sua justiça, ele diz: eu nunca fiz isso. Todas as vezes eu procurei ajudar, todas as vezes eu procurei caminhar junto, eu procurei estar perto. E ele reconhece aquele momento de dor, de tristeza, de lamento dele, né? E ele conversando aquilo, mas ele exalta a Deus, ele glorifica o nome de Deus. Em momento nenhum ele nega o amor de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus na vida dele. Mas entende que ele está passando um momento e que ele não sabe por quê, mas ele sabe que Deus tem propósito nisso. Sabe, em todo aquele momento, em toda aquela trajetória difícil, Jó não pecou contra Deus. Jó não pecou contra Deus. Jó não amaldiçoou Deus. Deus foi glorificado na vida de Jó, foi exaltado nas palavras de Jó. E eu quero dizer para você que, às vezes, nós também passamos por lutas, por dificuldades que nós não imaginávamos e entendemos que não merecíamos passar por aquilo que podemos estar passando. Sabemos que, às vezes, as dificuldades surgem, os problemas surgem, as lutas surgem e você fala assim: meu Deus, eu fiz tudo certo, eu fui uma pessoa boa, eu sempre fui uma pessoa íntegra, eu sempre procurei ajudar as pessoas, por que é que eu estou passando tudo isso? Não é? Às vezes essas coisas passam na cabeça da gente, mas entenda, assim como entendeu Jó, Deus tem propósito em tudo isso. Deus sabe o porquê de tudo isso. E Deus estava permitindo Jó passar por aquela situação, porque Deus queria provar para o diabo, para Satanás, que Jó o amava, independente das coisas que Deus estava dando para ele. Deus queria provar para o inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus, que aquele que ama o Senhor de verdade, de todo o coração, ele ama o Senhor não pelas coisas que ele tem, não pelos bens que ele recebeu de Deus, não pelas bênçãos que ele recebeu de Deus, mas porque ele ama a Deus. Ele reconhece que Deus tem o poder e a autoridade e que gera um e outro. E ele entende que somente através da fidelidade, da fé, do amor a Deus, ele alcançará a vida eterna, a salvação. Deus abençoou Jó, fez com que o diabo reconhecesse que aquele que realmente ama a Deus, ama a Deus. Aquele que realmente vive para Deus, vive para Deus. E que nada pode separá-lo do amor de Deus. Nem a dor, nem a tristeza, nem a angústia, assim como nem a altura, nem a profundidade, nem os bens podem separar aquele que verdadeiramente ama a Deus. Deus o abençoou, Deus cuidou de Jó.
Isso, Deus deu forças para Jó vencer todos aqueles momentos. E depois Deus abençoou Jó com tudo aquilo em dobro daquilo que ele havia perdido. Eu quero dizer para você, confia no Senhor de todo o seu coração. Seja fiel, assim como Jó foi fiel. E se num momento difícil da sua vida, se porventura você está passando por um momento difícil, eu quero que você encontre aqui uma resposta para as suas dores, para a sua luta, para a sua dificuldade. Uma resposta é que Deus ama você, independente das circunstâncias. É que Deus tem você como alguém que Ele pode confiar e pode dizer, olha, esse realmente me ama. Deus tem prazer em você. Então tenha certeza que Deus cuidará de você no momento da sua dor, mas Deus cuidará de você para te abençoar ainda mais depois da sua bênção, depois da sua vitória, depois que você confessar, depois que você estiver com Ele, andando na presença dEle e honrar a palavra do Senhor que diz que cuida de você. Deus te abençoe. Faça isso. Se porventura tem um momento difícil, não desista, não abandone Deus, não se afaste de Deus, por nada nesse mundo, mas ande com Deus, ande com Ele, segure nas mãos dEle e seja mais do que vencedor, que Deus não abandonou você. Talvez o momento seja difícil, mas você não está abandonado. Deus está olhando para você e querendo ver a sua fidelidade, a sua fé. Deus abençoe você. Sei que é difícil, mas não é impossível. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus.